Ontem, o assunto do dia, né? Bomba, bomba, bomba. Lapada, lapada, lapada. O prefeito Emanuel Pinheiro foi afastado mais uma vez do cargo. Essa foi a segunda vez que Emanuel foi afastado do cargo de prefeito aqui da capital. Pelos mesmos motivos, né? Suspeita de desvio de dinheiro, milhões e milhões de reais, em esquema de desvio de dinheiro da saúde, enfim. A decisão da Justiça de Mato Grosso afastou Emanuel Pinheiro por 6 meses do cargo. O prefeito, é óbvio, ainda pode recorrer da decisão da Justiça, mas enquanto ele recorre, ele fica afastado do cargo. Emanuel Pinheiro foi comunicado ainda ontem à tarde do afastamento dele das suas funções de prefeito aqui da nossa capital. O pedido de afastamento de Emanuel do cargo de prefeito foi feito pelo promotor de justiça Carlos Roberto Zarur, do Núcleo de Ações e Competências Originárias NACO, e citou o rombo de 1,2 bi, isso mesmo, 1,2 bilhões dos cofres da prefeitura, valor mencionado pelo Tribunal de Contas do Estado ao emitir parecer pela reprovação das contas de Emanuel. Esta é a segunda vez que ele foi afastado. A primeira, no âmbito da Operação Capstrum, foi por um esquema de cabidão de empregos, também na Secretaria Municipal de Saúde. Ou seja, repito, cabe ainda recurso do prefeito Emanuel Pinheiro para voltar ao cargo ou não. Ele não pode sequer ir à prefeitura ou tampouco em qualquer secretaria do município. Ele também não pode deixar a cidade sem antes comunicar à Justiça, faz parte da decisão. Segunda vez que ele é afastado, a primeira vez ficou alguns dias afastado, conseguiu retornar e agora vamos aguardar. Também março, abril, maio, junho, julho, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, né? Voltaria em outubro para o cargo, caso não consiga retornar através de uma liminar da Justiça. É óbvio que a gente ainda vai aguardar a movimentação de toda esta terça-feira para saber o que é que vai acontecer. Estopa é o prefeito da capital, vice-prefeito assume com esse afastamento imediato de Emanuel Pinheiro. As autoridades ontem, políticas de Mato Grosso, várias se posicionaram com relação ao assunto nas redes sociais. O governador Mauro Mendes disse que isso não era uma surpresa, né? Que já se esperava o afastamento de Emanuel Pinheiro por tudo que vinha acontecendo aí nas investigações das contas públicas do município, né? Ou seja, agora é aguardar para saber como é que a situação vai continuar, né? Esses vídeos que a gente tem aqui, o Ferreira, é o que? Essa do delegado aqui, o delegado Francisco Canzi Júnior, que atua no Núcleo de Ações e Competências Originárias, NACO, notificou na tarde de ontem o prefeito, né, como eu falei há pouco aqui, sobre a determinação do seu afastamento do cargo. Afastado do cargo de prefeito de Cuiabá por determinação da Justiça, Emanuel Pinheiro também está proibido de acessar ou frequentar a sede da prefeitura ou mesmo órgãos municipais centralizados. A determinação consta da decisão proferida pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. O Ministério Público de Mato Grosso afirmou que o decreto de calamidade pública na saúde de Cuiabá, editado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, no começo de fevereiro, foi, na verdade, segundo o Ministério Público, uma manobra para drenar os cofres públicos. O apontamento é feito no pedido de afastamento do gestor municipal. Consignam-se que Emanuel Pinheiro está relutante em cumprir as obrigações assumidas no termo de ajustamento de conduta, firmado quando do encerramento da intervenção realizada na pasta da saúde municipal por determinação do Tribunal de Justiça, enfatizando que o discurso utilizado pelo prefeito de que era difícil cumprir o referido acordo e a edição de um frágil decreto de estado de calamidade, na verdade, seria uma manobra como parte de um plano e voltar a drenar os cofres públicos com a realização da contratação com dispensa de licitação e destrecho da decisão do magistrado ao referir-se ao pedido do Ministério Público. Emanuel é apontado como chefe de uma organização criminosa cuja finalidade específica é a sangria dos cofres públicos através da obtenção de benefícios ilícitos, com atuação sistêmica e duradoura dentro do Poder Executivo Municipal, causando danos imensuráveis ao erário. Essa foi a conclusão das investigações conduzidas pelo Ministério Público de Mato Grosso e o Grupo Operacional Permanente vinculado ao Núcleo de Ações e Competências Originárias, o NACO, o que gerou o pedido de afastamento de Emanuel do cargo de prefeito pelo período de 6 meses. Esse aí, a produção está me dizendo que é a foto do esquema como funcionava, né? Bota aqui nesse monitor do meu lado aqui, tem jeito não? Só para eu poder acompanhar mais de pertinho aqui, ó. Emanuel, prefeito. Aí ele tinha aqui a relação de hierarquia, né?
com os articuladores operacionais, Gilmar de Souza Cardoso, articuladores empresariais, Célio Rodrigues e Milton Correia da Costa Neto. Então, funcionaria assim essa pirâmide do esquema que teria afastado Emanuel Pinheiro mais uma vez do cargo. Ele está no seu último ano de mandato, depois de ter sido reeleito, e agora aguarda-se aí o desenrolar de toda essa história nesta terça-feira. Ontem, como eu disse, várias autoridades políticas se posicionaram, sobre o assunto, falaram sobre o caso. O governador Mauro Mendes disse que não viu com espanto a decisão que afastou Emanuel Pinheiro do cargo de prefeito. Para Mauro, a justiça tarda, mas não falha. Em conversa com a imprensa na tarde de ontem, o governador destacou que o resultado já era esperado, levado em consideração a quantidade de vezes que a prefeitura foi alvo das operações policiais. Tomei conhecimento pela imprensa, não sei de detalhes, mas eu volto a dizer que todos nós colhemos aquilo que plantamos. Ele, Emanuel, está sofrendo alguns desdobramentos de ações ou de omissões que aconteceram e na vida é assim. Tarda, mas a justiça não falha. O advogado de Emanuel, Rodinei Crescêncio Francisco Fayad, que faz a defesa do prefeito, classificou como injusta, absurda e abusiva a decisão judicial que afastou Emanuel por 180 dias do Executivo Municipal, garantindo que vai entrar com recurso para reverter a situação. O MDBista é acusado de supostamente liderar, de chefiar um esquema criminoso na saúde. Na denúncia, o Ministério Público Estadual aponta um rombo de 350 milhões de débitos com fornecedores e o não recolhimento de impostos dos servidores públicos. Obviamente, vou recorrer dessa decisão para o órgão que puder. Essa é uma decisão injusta, absurda e abusiva, frisou o advogado na tarde de ontem, em frente à casa do prefeito afastado, Emanuel Pinheiro. Vamos a Brasília, falar com o Bruno Pinheiro, saber como é que está essa história aí do afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro, ao vivo lá de Brasília. Essa documentação toda que foi entregue aí, repercutiu aí em Brasília. Eu acompanhei você ontem conversando com a gente no grupo, toda essa história, né, Bruno? Muito bom dia para você, bom trabalho. Oi, Anderson, agora sim estou te ouvindo. Ótimo dia a você, ótimo dia a quem nos acompanha. Até estava respondendo agora aqui em relação a essa repercussão do afastamento do atual prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, uma decisão do Tribunal de Justiça, e gerou uma repercussão imediatamente entre parlamentares de dentro da capital, aí dentro de Cuiabá, nomes aqui dentro do Congresso Nacional também. Conversava agora há pouco com a deputada Janaína Riva, que me respondia nas primeiras horas. A gente conversava sobre essa repercussão e, de forma geral, o que eu tenho ouvido sobre a conduta, sobre o afastamento de Emanuel Pinheiro, é que não teve nenhuma surpresa, que a surpresa foi a demora para o afastamento, o tempo que levou para o afastamento acontecer, e que o dano que foi causado à saúde de Cuiabá, que já começam essas operações, são imensos. Na verdade, lá no início, são quase 20 operações da polícia dentro da prefeitura de Cuiabá, e esse é um resultado de uma CPI da saúde há cerca de 4 anos, quando teve aquele relatório final da CPI. Agora tem uma certa avaliação, Anderson, já que o vice-prefeito de Emanuel Pinheiro, que é o Estopa, que assume então nos próximos dias por conta dessa decisão judicial, há quem acredita que dentro do Congresso, da bancada federal de Mato Grosso, que Estopa acaba levando essa vantagem, já que ele vai também disputar as eleições em 2024 e deve então usar essa estrutura da prefeitura, usar esse nome de atual prefeito de Cuiabá para se beneficiar numa campanha eleitoral. Agora, de um outro lado, alguns também que acham que a justiça enrolou um tempo, levou um tempo para acontecer, mas que isso aconteceu. O que a justiça coloca é uma ligação de Emanuel Pinheiro com esse escândalo de desvio de recursos sobre a saúde, colocando ele como chefe e usando inclusive algumas imagens. Uma imagem que tem João Arcanjo, que ressurgiu nas redes sociais nas últimas semanas, esteve em evento em Várzea Grande, inclusive, e essa foto que aparece Emanuel Pinheiro, João Arcanjo e um outro homem
que também é investigado, inclusive por repasses ali, que seria um nome de uma empresa de laranja, e aí essa foto foi tirada dentro do palácio, ou seja, dentro da prefeitura, e é citada como uma comprovação que essa foto foi enviada ainda em 2021, quando esse registro aconteceu. É uma longa decisão que ontem mesmo Emanuel Pinheiro foi intimado, foi notificado, melhor dizendo, do seu afastamento e ainda não se manifestou. Essa conduta dos seus advogados é de acessar os autos e aí só na sequência acabar respondendo. Bom, nas redes sociais, a esposa de Emanuel Pinheiro também se manifestou, dizendo que às vezes a justiça do homem, ela é comprada, né? Ela é comprada, negociada, enfim, foi o que disse, mas Emanuel Pinheiro oficialmente ainda não se manifestou. E aí acaba sendo tudo que os seus adversários na campanha esperavam, né? Para usar, eu avisei, eu isso, eu aquilo, porque acaba sendo o clima de campanha eleitoral e há quem diga que é uma perseguição e que não é nada concreto de fato nessa investigação. Agora é aguardar de que forma que isso vai avançar, como que a investigação vai avançar, quais serão os novos elementos quando o sigilo for retirado, o que de fato tem que levou esse afastamento de Emanuel Pinheiro. Anderson. E foi numa semana, né, Bruno, em que o prefeito teve uma decisão favorável a ele com relação àquelas imagens de ele colocando o dinheiro no bolso do paletó, né? A justiça entendeu que por não terem sido imagens autorizadas, aquelas imagens não serviriam como prova de acusação, serviriam sim como defesa e não como acusação, e mandou esse negócio aí para Brasília, para o STF, para julgar. Então todo mundo achava que com essa decisão da justiça, tirando Emanuel desse cenário aí, daquele negócio da história do paletó, a situação para ele poderia ser amenizada, mas não foi o que aconteceu, porque o próximo passo dele agora, então, será recorrer aí em Brasília para tentar voltar ao cargo de prefeito. E na decisão, Bruno, eu vi que você leu ali atentamente, ele para sair daqui, ele precisa de autorização também, é isso? Justamente, ele fica então impedido de ir até o palácio, né, onde é o seu local de cumprir o expediente, e também não pode se ausentar da capital, se ausentar de Cuiabá. Isso é muito normal, Anderson, quando tem uma investigação que um chefe de estado, um governador, alguém é afastado das suas funções, eles recorrem aqui, eles vêm até a capital federal para conversar com um, com outro, para tentar, né, resolve lá, tenta me ajudar, conversa para mandar algum recado, aliados de ministros, enfim, mas agora se Emanuel Pinheiro tiver a fim de vir articular aqui na capital federal, será necessário uma autorização judicial, porque ele mesmo não vai conseguir se ausentar ali de forma escondida, né, no off ali, para tentar vir aqui, para tentar articular isso, a não ser que sejam os seus advogados tentando recorrer aqui na capital federal. Então é uma decisão que chama atenção e que quando, se ele conseguir reverter dentro dos 15 dias, né, claro que o discurso de Emanuel Pinheiro vai ser como antes, né, realmente um clima dizendo que ele sempre soube que estava certo, que a vitória iria chegar, enfim, de forma normal, quando a gente vê que tem esse afastamento, não exclusivamente com Emanuel, mas de forma geral, quem consegue reverter faz um discurso de vitória, dizendo que sempre esteve ao lado da verdade. Mas, como o Anderson já comentava, ele conseguiu arquivar uma ação, mas existem outras ações, são outros casos que também seguem sendo investigados. Então, acaba dificultando, porque quando resolve um, acaba estourando o outro, como a gente viu isso dentro de Cuiabá. Então, até aliados antigos que hoje estão de outros lados acabaram me contando ontem que foi uma vitória. Conversei com alguns deputados, conversei com a deputada Gisela também, que me disse sobre essa operação da polícia e essas recentes operações e o afastamento de Emanuel Pinheiro da frente da prefeitura de Cuiabá. E o que eu ouvi foi o seguinte, que um afastamento que é necessário para que seja possível se fazer uma investigação mais assertiva sobre o papel dele no escândalo de corrupção que envolve a saúde na capital do estado de Mato Grosso. Foi uma conversa rápida que eu tive com a deputada Gisela Simona. Bom, então essa repercussão foi imediata. Hoje começa
as atividades aqui no Congresso Nacional, têm a oportunidade de subirem e fazer um discurso, eu não tenho dúvidas que esse assunto novamente vai voltar à tona dentro do Congresso Nacional, usando a oportunidade de fala para verbalizar novamente sobre esse afastamento do gestor de Cuiabá. Anderson.